A palavra de Deus diz que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Isso está na primeira carta a São João. Se você me disser que você não tem pecado, você é mentiroso. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, não existe alguém que não tenha pecado nessa terra. Todos somos pecadores. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou um mentiroso. O salário do pecado é a morte. Frei, como é que eu vou fazer para o pecado não me levar à morte? Eu quero te mostrar algo muito importante na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, sim, está dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas como não morrer diante de um pecado? Fica até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 João, capítulo 5, versículo 14 a 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. E isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Qual é o pecado que não conduz à morte? Ora, eu acabei de ler Romanos capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte. Então, qual é o pecado que não conduz à morte? Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus, Deus o guarda e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Gente, qual é o pecado que não leva à morte? Primeira coisa que eu queria que você entendesse: pecado leva à morte. E pecado leva à morte eterna. Mas existe um pecado que não leva à morte. Aqui eu também te aconselho você estudar, e não dá tempo de a gente fazer isso aqui, mas vai lá no Catecismo da Igreja Católica e entenda a diferença de pecado mortal para pecado venial. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, você vai entender a diferença de pecado mortal e pecado venial. Em outras palavras, o único pecado que pode te levar à morte eterna é morrer em estado de pecado mortal. Mas não dá tempo de o Frei explicar tudo isso aqui. Mas vale a pena você pegar o Catecismo da Igreja Católica e entender o que é pecado mortal, o que é pecado venial. Você vai entender bastante coisa. Mas aqui o que eu quero te ensinar é outra coisa. Eu quero me utilizar de Ecumênio, que nasceu no ano 900, e ele diz assim: somente aqueles pecados que não são acompanhados de arrependimento levam à morte. Qual o pecado mortal? Vamos colocar agora já o pecado mortal. Qual o pecado mortal que vai te levar à morte? O pecado que não é acompanhado de arrependimento. Mas quem se entregou inteiramente a Cristo não pode cometer pecado mortal, mesmo que sua natureza permaneça inalterada e ele ainda peque. Ou seja, por isso a importância de você entender a diferença entre pecado mortal e pecado venial, que não dá tempo de eu explicar aqui para você. Mas, quando você cometeu um pecado mortal, o que é pecado mortal? É uma falta muito grave, eu sei que é pecado e mesmo assim eu faço. Quando isso acontece na sua vida, é preciso que haja arrependimento. Depois, Beda, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado mortal, que definimos anteriormente. Davi, por exemplo, confessou ter cometido pecado mortal, pois como poderíamos considerar como não mortais coisas como adultério e assassinato? Davi adulterou e assassinou,
pecado mortal, mas Davi era nascido de Deus e porque ele pertencia a essa comunhão, não pecou até a morte, pois quando se arrependeu, foi considerado digno de receber perdão. Davi se arrepende. Isso nós vemos no Salmo 50, versículo de 3 a 4. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente a minha falta e purificai-me do meu pecado. Davi pede perdão a Deus. Por fim, eu quero usar só essa palavra, não dá tempo de a gente usar todas, mas essa é importantíssima. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Você está entendendo? Pecado mortal leva à morte, leva. Veja, falta grave, eu sei que é grave e mesmo assim eu quero fazer. Isso é um pecado mortal, isso é um pecado muito grave, isso vai levar você à morte. Conforme está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas como me livrar da morte? O pecado tem que estar acompanhado de arrependimento. Se você reconhecer o seu pecado, como Davi, que assassinou, que adulterou, mas reconheceu o seu pecado, Deus aí está fiel e justo para nos purificar e de toda a iniquidade. Escreve aqui nos comentários que eu tenha a humildade de pedir perdão a Deus quando eu cometer algum pecado mortal. Que eu tenha humildade de pedir perdão a Deus quando eu cometer algum pecado mortal. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita gente precisa ouvir essa mensagem. Mande esse vídeo para mais alguém.